Calói do Henrique Avancini quebra durante corrida na Sim MTB de Araxá. E a culpa é de quem? Da Calói? Do Avancini? De um terceiro? Ou de repente ninguém tem culpa? Vamos ver melhor tudo isso aí agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e cá estamos então para desmistificar o que pode ter acontecido com a bicicleta aí do nosso grande Avancini durante a primeira etapa da Sim MTB que aconteceu em Araxá ali no segundo final de semana de abril, né? Eu não ia fazer um vídeo falando sobre a bicicleta, mas muita gente me pediu, falei sobre isso na live rapidamente e a galera continuou pedindo, pô, faz um vídeo. Então eu resolvi fazer um vídeo não falando da bicicleta do Avancini em si, mas sim de um contexto geral sobre fibra de carbono, sobre o ciclismo atualmente, né, perante aí a alta performance, o high-end e assim por diante, e obviamente linkando com o que aconteceu aí com a bicicleta do Avancini. Beleza? Então assim, ó, pra gente logo para o que interessa, tentar fazer um vídeo enxuto, e esse vídeo já vou adiantando aqui para ti. Ele é técnico. Eu vou falar aqui não como um youtuber, como Júnior do Bike Mundo, e sim muito mais como Júnior engenheiro. Então eu vou falar aqui alguns termos técnicos, claro que tentando deixar tudo bem claro, bem simples, para que todo mundo entenda, né? Mas qualquer coisa que tu ficar, cara, fiquei com dúvida, Júnior, não entendi direito o que tu falou naquele momento ou outro, pode deixar aqui nos comentários e já aproveita, claro, para te inscrever e deixar o like, porque esse tipo de vídeo, galera, dá bastante trabalho, exige bastante pesquisa, né? Mas eu gosto bastante de fazer porque acho que assim juntos, né? Eu passando esse meu conhecimento aqui para vocês, vocês aí do outro lado absorvendo e também alimentando com mais conhecimento diferente aqui nos comentários, faz a engrenagem do Bike Mundo seguir girando, beleza? Então vamos começar pelo básico, que é o quê? O que é carbono? Fibra de carbono é um material composto feito de fibras muito finas de carbono cujo diâmetro de cada fibra fica entre 0,005 e 0,010 milímetros. Essas fibras são trançadas formando um tecido que posteriormente é enrijecido através de uma resina em epóxi ou outra semelhante, resultando então em um material sólido, rígido e resistente contra os esforços normais. Júnior, esforço normal, anormal, o que é o quê? Esforços normais são todos aqueles que ocorrem no mesmo sentido do material, ou seja, ao longo das fibras, como compressão e tração e parcial torção, ou seja, né? Sabe aqui, ó, vamos pegar aqui o guidão, por exemplo, né? Imagina que este guidão é uma fibra, né? Ah, ele é curvo, não importa, é reto, ó, pega essa parte aqui. Ele é uma fibra, beleza? Todo esforço que for neste sentido aqui, seja puxando ou comprimindo ou até torcendo, o carbono tem uma boa resistência. Os esforços assim, ele tem muito pouca resistência, então ele é tido como um material frágil para os esforços cortantes, que é o que eu digo agora aqui, ó. Entretanto, né, esforços cortantes, que são essas forças que ocorrem em um ângulo mais próximo de 90 graus, são os principais vilões da fibra de carbono, né? Por exemplo, que todo mundo, eu imagino que saiba, os impactos, né? Por isso que a Trek, por exemplo, tem aquela tecnologia, o Knock Block, que é uma tecnologia na caixa de direção que impede que o guidão gire 360 graus. Então ele gira até um certo ponto e trava para evitar que o guidão, o manete, o trocador e assim por diante bata lateralmente no quadro, que pode sim ocasionar em uma rachadura, fissura, quebra ou até mesmo um amassamento, porque o carbono não é resistente para isso. Por que que o carbono quebra? Né? Essa é a maior dúvida que eu acredito que o pessoal, pô, se é resistente, se é etc. Por que que ele quebra? Existem diversas razões para que fibra de carbono quebre. Entre elas, as principais, as mais comuns, tá? Uma falha na ligação entre as fibras, né, pode resultar em uma fibra heterogênea, com um ponto importante de fragilidade que pode sim romper conforme aí o material, né, a fibra como um todo, seja solicitada. O que é ser solicitada? Significa estar recebendo carga, esforço. Por exemplo, qual a solicitação de um quadro de bicicleta, né? Para que ele foi projetado? Se é XC, foi projetado para um uso em trilha, né? Saltos, rock garden, etc., com o ciclista
com o ciclista, perdão, em torno de 75 a 85 quilos em cima dela. Então, quando estiver ocorrendo este uso, caso tenha aí uma falha na ligação entre as fibras, pode ser sim que o quadro, ou enfim, o guidão, a mesinha, o canote acabe rompendo. Danos durante a fabricação. Quadros de fibra de carbono, né, geralmente são feitos através da laminação de diversas fibras de carbono que são fundidas umas nas outras através de altas temperaturas em uma autoclave. Caso a temperatura dessa fundição seja muito alta, pode haver um comprometimento da estrutura interna da fibra, algo mais realmente molecular, que é basicamente tu alterar a composição original da fibra de carbono, né? Deixando-a mais frágil. Por outro lado, se a temperatura for baixa demais, podem ficar espaços com ar entre cada camada de fibra, criando então também uma falha estrutural. Sobrecarga. Caso a estrutura seja subdimensionada, ou seja, né, ao invés de, por exemplo, tu tem 100 quilos, tu encomendou um quadro para ti, exclusivo lá, feito para marca qualquer, e os caras esqueceram que tu tem 100 quilos e projetaram para 80. Então, este quadro foi subdimensionado para ti. O mesmo ocorre no oposto, né? Porém aí com uma superdimensionamento, que é o quê? Tu tem 70 quilos e os caras calcularam a bike para caso tu tenha 100. Então a bike é superdimensionada, ou seja, ela é mais resistente do que o necessário, né? Ou seja, caso ela receba um esforço aí, né, acima do estimado durante o próprio projeto, ela não vai suportar tal solicitação e pode sim acabar rompendo, mesmo que esse esforço seja o normal, que eu mostrei ali com o guidão para vocês. Sobrecargas podem romper estruturas de qualquer material e qualquer finalidade. Então pode ser um quadro de fibra de carbono, pode ser uma casa de concreto, pode ser uma mesa de madeira, pode ser qualquer coisa. Se aquilo ali foi projetado para um peso X e tu coloca um peso 2x, ou seja, o dobro do peso, muito provavelmente essa estrutura vai quebrar, beleza? Fadiga. Um dos principais problemas aí do componente antigo, né, de fibra de carbono. Assim como o aço, quando a fibra de carbono é exposta a esforços cíclicos, ou seja, de intensidade, duração e sentido semelhantes, o tecido começa a sofrer um fenômeno chamado plasticidade. Como o nome diz, torna o material mais plástico. Isso na prática significa que o componente ficará mais duro e, portanto, mais frágil conforme o uso, resultando então em microfissuras na fibra quando esta chega perto de seu antigo limite de uso, ou seja, aquele antigo esforço projetado, né? O que, ao passar do tempo, vai reduzindo a resistência até que então, mesmo ali, um quadro, né, subir em cima da bicicleta, ela já vai partir porque ela já está muito sobrecarregada, muito frágil, com muita fissura e assim por diante, devido aí a este uso muito intenso durante muito tempo, por muitos anos, de forma muito semelhante. Precisa que aconteça essas três coisas: intensidade, duração e sentido da força repetida por muito tempo para que aconteça a fadiga. Não é simplesmente, então eu estou usando um guidão aqui, né? Eu sempre seguro ele do mesmo jeito, ele daqui a pouco vai quebrar. Não é assim. Pode ser que dure 15 anos sem quebrar. Beleza? Agora aqui, ó. Por que a fibra de carbono não aguenta impacto? Essa também acredito que seja uma das principais dúvidas aí que todo mundo tem, que eu inclusive tinha até este vídeo, tá? Como dito antes, né, a fibra de carbono é um material compósito e polimérico, ou seja, ele é composto por outros materiais e tem mais de 2 materiais em sua composição. Por isso que ele é polimérico, né? Ele é polímero, enfim, como um plástico. Isso, em resumo, quer dizer que se assemelha bastante à madeira, por exemplo, e, portanto, seu comportamento também é parecido. Em todos os materiais convencionais, existem esforços que são melhor trabalhados e outros menos. A forma de trabalho das fibras é muito semelhante à de uma corda ou de um cabo de aço, ou seja, são muito resistentes quando utilizadas para tração, ou seja, aí para te puxar a corda, né? Mas não servem para utilização em forças perpendiculares, que é ali que eu mostrei no guidão, né? Como utilizar, por exemplo, uma corda como ponte, né? Como aquele pessoal que faz slackline, anda em corda bamba, a gente sabe que a corda
ela flexiona bastante. Já se tu puxa a corda, ela tende a manter ali o mesmo comprimento. Claro que ela estica, o cabo de aço também tem essa questão aí da deformação, mas é muito menos do que se tu utilizar a corda, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Neste sentido de puxamento aqui, a corda vai dilatar muito menos do que se tu colocar, prender numa ponta, prender aqui na outra e colocar um peso aqui no meio. Ela vai criar uma bola, né? Uma barriga, um balão e assim por diante. Porque este esforço é perpendicular às fibras da corda ou à própria corda, né? Claro que nesse caso, corda e cabo de aço não resistem, por exemplo, à compressão, né? Mas isso graças à flexibilidade do material, flexibilidade do objeto, digamos assim, e não da sua resistência em si, porque o cabo ele não quebra, ele não perde a sua função, ele apenas encolhe porque ele não tem dureza, no caso, ele não é rígido, né? Sendo assim, a maior eficiência, aliás, a maior resistência de qualquer fibra, seja de carbono, vidro ou qualquer outra, sempre será no mesmo sentido da trama do tecido. Por isso, muitos componentes são criados utilizando uma mescla de tramas em sentidos diferentes, garantindo que cada camada seja responsável por uma direção de esforço diferente. Porém, o esforço de impacto não é um problema devido ao sentido da atuação, mas sim devido à alta intensidade de força em um curto período de tempo, que é maior do que a capacidade absortiva do material, já que este é rígido e considerado frágil devido à sua dureza, porque todo mundo sabe que carbono é a fibra, o quadro de fibra de carbono é duro, né? Tipo um plástico, um vidro e assim por diante. Assim, quando algo colide contra a fibra de carbono, a vibração deste esforço em alta velocidade provoca uma separação das fibras antes unidas pela resina, que agora são responsáveis individualmente por suportar um esforço antes distribuído ao longo do tecido. Geralmente, este esforço é maior do que a sua capacidade de resistência e por isso as fibras se partem. Então é por isso que quando dá uma porrada em qualquer coisa de fibra de carbono, a tendência é que ela quebre, porque primeiro separa a fibra, né, que antes estava colada pela resina, e depois que separa a fibra uma da outra, cada uma age de forma independente. Esse esforço sendo forte o suficiente, ele vai romper as fibras e aí abre o tal do buraco no componente, por exemplo, né? Agora vamos lá, vamos falar da bike do Avancini rapidamente para a gente encerrar o vídeo, tá? A bike do Avancini sofreu uma alteração total na forma como foi construída, comparado aí, né, às bikes de linha da própria Caloi, para que houvesse uma redução significativa de peso, e isso deu certo. A Caloi do Avancini pesa quase 1 kg a menos do que a versão original pesaria. A empresa responsável por essa nova construção é a RDR Itália, que é uma marca italiana, obviamente, né, focada em componentes high-end de fibra de carbono com bastante tecnologia e inclusive respeito nessa área. Segundo a Avancini, antes do salto, ele havia colidido a traseira em uma pedra, o que pode sim ter causado uma fratura ali no chainstay ou no seat stay, não lembro exatamente onde foi que quebrou, acredito que foi no seat stay, não no chainstay, que se partiu na aterrissagem do salto. Não por ser um salto muito grande para a bicicleta, mas sim pelo quadro já estar comprometido estruturalmente. Ou seja, bateu na pedra, o quadro fissurou, rachou, perdeu a propriedade de resistência ali das fibras, as fibras se partiram e aí quando chegou no salto apenas separou uma parte da outra. Não foi que quebrou no salto, quebrou na batida da pedra. O que faz sentido dado tudo que a gente viu agora há pouco, né? Então, mesmo sendo uma marca reconhecida aí pela sua qualidade, o projeto dessa bicicleta feita pela RDR, obviamente, não é simples, né? E pelo que sabemos, não houve aí muito tempo de teste, como acontece normalmente com marcas como a Specialized, Scott e assim por diante, para identificar aí na prática os pontos fracos de resistência e melhorar principalmente a absorção desses impactos típicos aí do mountain bike. Isso significa que uma série de fatores podem sim ter resultados aí na quebra do quadro, né? Como todos os que eu falei agora há pouco, questão de fadiga, de impacto e etc, mas também a falta de um controle de qualidade mais preciso e mais rígido, tá? Porém, é importante que uma coisa seja lembrada e frisada.
O Avancini é um dos maiores atletas do mundo, então a força que ele impõe e ele exige da bicicleta é consideravelmente maior do que o normal. E a bicicleta dele pode ser sim considerada mais frágil do que o normal devido aí, né, a essa drástica redução de material e, portanto, de peso. Eu digo isso porque todo mundo aqui, tu aí que tá me assistindo, um amigo teu, já vimos, né, um ciclista comum com uma bicicleta comum sofrendo uma queda também comum, uma bicicleta de carbono, obviamente, e esta bicicleta quebrando, seja quebrando o quadro por ser fibra de carbono, ou o guidão, ou a mesinha, ou o canote, ou o selim e assim por diante, porque é sim muito frágil devido a impacto, né? Então, é de se esperar que um atleta de elite, né, essa situação seja até mais comum de quebra em queda ou impacto e assim por diante, porque ele está desde o início exigindo muito mais. Então, os impactos que a bicicleta vai sofrer com ele, naturalmente serão muito mais fortes do que os impactos que a minha bicicleta e que a tua bicicleta sofrem durante os nossos usos, por exemplo. Agora, para finalizar, o ponto que eu levanto, né, em questão é o seguinte: será que para um atleta de alto nível como o Avancini, o planejamento não deveria ser o contrário do que foi feito? Ou seja, ao invés de reduzir a resistência do quadro em prol de economia de peso, aumentar a resistência, mesmo que resultasse em um quadro um pouco mais pesado, ou até mesmo, de repente, com o mesmo peso, mas um carbono mais resistente? Assim, mesmo sofrendo um pouco mais nos ataques, etc., né, a bicicleta seria resistente o bastante para sair ilesa da maioria dos acidentes a qual ela está sempre sujeito durante as provas que o Avancini esteja utilizando, como eu acabei de falar, né? Esse erro de percurso, porém, não é exclusividade da Caloi. A Fox, por exemplo, as suspensões Fox, quando removeu material demais aí das canelas da Fox, a Stepcast Kashima 32, teve diversos problemas de torção, onde inclusive a câmara de ar da suspensão chegava a estourar e a suspensão ficava murcha. Isso porque ela torcia demais e acabava vazando, né? A RockShox também já fez algo parecido com a Seed, né? A Seed teve uma versão que tinha o crown, ou seja, a coroa da suspensão feita em fibra de carbono, mas devido a vários problemas de quebra em acidente, em impacto frontal, a questão até mesmo às vezes de torção, porque a fibra de carbono ela não é tão rígida assim, né? Ela parou de usar a fibra de carbono e voltou a usar uma peça produzida em CNC, que ela usava antes. Então ela usava CNC, começou a usar fibra de carbono, viu que não funcionou e passou a usar CNC de novo. Isso, claro, agrega possivelmente um pouco mais de peso, né? Porém, garante mais resistência, mais rigidez e mais eficiência. Então, o que eu tenho para dizer aqui é, primeiro, né, para finalizar de fato, a Caloi, ela errou em ter feito o que fez com a bike do Avancini? Eu, particularmente, acredito que sim, falando como engenheiro, não como ciclista, como youtuber, como qualquer outra coisa. Porque, nitidamente, foi reduzido a capacidade estrutural, né, a capacidade de resistência dessa bicicleta para que ela fosse mais leve. E aí foi pago o preço que é. Sofreu um impacto, talvez não tão grande quanto uma outra bicicleta precisaria, né, para quebrar, ela acabou quebrando. Isso faz com que a Caloi seja uma péssima marca ou a RDR seja uma péssima marca assim por diante? Não, porque em todo desenvolvimento de produto, seja atual, seja revolucionário, seja qualquer coisa do tipo, existem percalços. O que a marca tem que fazer agora é analisar o que aconteceu, analisar o que foi feito e planejar algo que tenha um resultado melhor a partir de então. Se for necessário reforçar o quadro da Caloi, fazendo ele ficar 300 gramas mais pesado, para que seja tão resistente quanto o da Scott, da Specialized, da Cannondale e blá blá blá, que seja feito. Se eles conseguirem uma outra solução, de repente algo muito inovador, para garantir esta resistência e manter o peso do quadro, melhor ainda. O que eu acredito que não dá para fazer é continuar removendo o material para aliviar peso e continuar baixando cada vez mais a resistência da bicicleta. Senão, daqui a pouco, né, a bicicleta realmente vai poder quebrar aí durante um salto, por exemplo, que não foi o caso. Então eu de verdade espero aí que a Caloi sente com o pessoal da RDR, com a Avancini, analise toda a situação, né, e evite esse tipo de problema no futuro, corrija, até porque eu particularmente quero muito
que essa bicicleta, essa Caloi ou uma nova projetada pela Vancini, que a gente já sabe que está aí meio que acontecendo, né, seja colocado em linha, mas seja colocado em linha com todos estes percalços corrigidos, porque eu não quero que tu aí que está me assistindo compre uma bike desse nível, faça uma queda num Rock Garden e a tua bike parta no meio, né? Claro que pode quebrar independente da marca, mas que pelo menos tenha uma precaução de que, pô, pode quebrar? Sim, mas provavelmente não vai. Beleza? Agora eu quero saber de ti o que tu achou desse vídeo, o que tu achou necessariamente da Caloi ter reduzido tanto o peso da bicicleta a ponto de prejudicar a resistência da mesma, digamos assim, né? E se tu já tinha ouvido falar da RDR. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, clica nessa bolinha para se inscrever inscrito Bike Mundo. Eu sei que o vídeo não ficou tão curto quanto a gente gostaria, mas eu tentei trazer aqui o maior número de informação quanto a componente de fibra de carbono possível em um vídeo aí de em torno de 20 minutos. Se eu conseguir, se eu não conseguir, me desculpem, mas eu espero que vocês tenham entendido muito bem como acontecem as coisas em componentes de fibra de carbono. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.